Mais uma semana, aliás, terminando a semana e hoje uma entrevista muito legal com uma uruguaianense e a gente vai falar aí sobre carreira e os desafios da profissão dentro dos gramados. Aproveito aí para agradecer aos meus apoiadores. Sorrifácil Uruguaiana tem um sorriso bonito, alinhado, branco e seguro com a Sorrifácil. Então, se quiser ter aquele sorriso bonito, saudável, procura a Sorrifácil Uruguaiana. Também Lump Bar, a alta gastronomia que você merece, está no Lump Bar. Siga aí as redes sociais do Lump. Todos os dias, almoço, jantar, pizza e hambúrgueres diferenciados só no Lump. Tu pode ter também todos aqueles drinks que tem lá no Lump, pode receber no conforto da tua casa. Lembrando que toda a gastronomia do Lump aí é feita pelo chefe Rodolfo Farinha. Já quero aproveitar e te convidar para o próximo Baita Papo que vai acontecer na quinta-feira que vem, dia 25/3. Uma entrevistada muito legal, vai ser um assunto direcionado aí para empreendedores, empresas e marcas. Tenho certeza que tu vai gostar bastante, então já fica esse convite aí para ti estar comigo na próxima semana. Vou só convidar aqui a minha entrevistada e a gente já vai começar essa super entrevista. Então ela aguarda o convite. Lembrando que vocês podem fazer pergunta e eu vou passando aí depois, durante o bate-papo, as perguntas. Tudo bem, Maristela? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu vou começar ali na parte da apresentação, só para ti não estar aí acompanhando esse roteiro aí. Hoje a minha entrevistada é uruguaianense, ela deixou aí a cidade há mais de 20 anos. Atualmente ela reside em Porto Alegre, é casada, tem um filho, engenheira agrônoma formada pela PUC Uruguaiana com mestrado em fitotécnica pela URGS. Possui cursos de especialização nos Estados Unidos e na Alemanha. Ela presta também assistência a diversos times de futebol no Brasil, das séries A, B, C, campos de polo, clubes de golfe, campos de rugby, quadra de tênis de grama e outros esportes que tenham grama. É também a engenheira agrônoma da Federação Brasileira de Futebol, coordenadora dos gramados esportivos para o comitê organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e do Comitê Rio de 2014 a 2016, com coordenação aí de todos os esportes com grama dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela e a equipe são responsáveis pelos gramados do Beira Rio, Arena do Grêmio, Estádio Morumbi, Allianz Parque, CBF, Granja Comari e Comembol. Maristela, bem-vinda ao Baita Papo. Posso começar? Pode, só tô sem a tua imagem aqui. Acho que é a tua internet, pode ser. Pera aí, deixa eu... Eu estou te vendo bem. eu não tô te enxergando. Ela aparece para vocês? Ah, então tá certo. É só na minha que não aparece. Vamos lá, então. Bom, Pode falar. obrigada pelo convite. Eu só queria falar uma coisa que está errada. Eu não sou de Uruguaiana. Não. Eu só nasci em Santana do Livramento, mas só fui lá para nascer. Minha mãe é de Ah, tá. lá. E aí voltei para Uruguaiana pequena, mas a minha identidade não é uruguaiana e até nem posso passar para Livre sem ter aquela tarjeta especial, porque eu Sim. não sou natural de Uruguaiana. Tá bem, então, mas não tem problema. De Livramento, tá? Mas te formou aqui, né? Me formei aí, morei toda a minha infância, toda a minha. Até aos 23, 24 eu morei em Uruguaiana. Depois eu vim para Porto Alegre fazer mestrado e acabei ficando aqui. Tá bem. Que bom esse convite, fico muito contente, tenho bastante amigos de Uruguaiana, então espero que a gente possa conversar e as pessoas se interessem. Que bom. Capaz, merece. A gente já tinha conversado, né, num outro momento, já tinha te entrevistado para Zero Hora, né, no Impresso, e foi bem legal a repercussão daquela entrevista que a gente fez.
E agora, no novo projeto, resolvi conversar e também já tive indicações de pessoal, entrevista a Maristela de novo. Aí a gente está com esse novo convite. Obrigada. Maristela, eu começo perguntando quando que começou essa tua paixão pelos gramados? Eu fiz um pouco de... Fiz o direito, fiz um ano, porque minha família é toda de advogados, meu pai é romanos. Fiz tradutor e intérprete, porque eu gostava muito de idiomas, mas acabei indo para agronomia. Era uma coisa que eu gostava, apesar de minha família não ser produtor rural em Uruguaiana, né? Meus avós têm campo na região de Santa Rosa, mas nunca pensei em trabalhar com eles. E eu era muito apaixonada por paisagismo, ainda sou, e aí eu resolvi fazer agronomia pensando no paisagismo. Só que no meio da faculdade de agronomia eu tranquei os estudos e fui fazer um intercâmbio na Alemanha, numa universidade, lá na Universidade de Bonn. E lá tinha 2 estudantes de doutorado, que eu trabalhava com eles, que faziam doutorado em gramados esportivos. E foi aí que surgiu essa ideia, né? Quando eu voltei para o Brasil, fiquei um ano lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu terminei a faculdade em Uruguaiana e fui procurar estágio na URGS, aquele estágio obrigatório, e falei que eu queria pesquisar gramado esportivo. E aí uma professora, uma orientadora, me aceitou para aquele estágio de final de curso e me ofereceu um mestrado em gramado esportivo. Aí eu pesquisei, pisoteio, sombra, defendi uma tese sobre isso na URGS. E quando eu estava terminando essa pesquisa, uma empresa de grama, que é uma das maiores empresas de grama do Brasil até hoje, eles iam instalar o Estádio Olímpico, o antigo Estádio Olímpico. Conhecia eles já porque eu fiz um experimento lá na lavoura deles. E eles me Sim. convidaram para trabalhar, para instalar o Estádio Olímpico. E aí a coisa vai, né? Grêmio, aí depois o Inter, e começou por aí. Mas, só para terminar, isso aí foi no começo, eu tinha terminado o mestrado. Toda a especialização ela é fora do Brasil. Eu fui muitas vezes para os Estados Unidos estudar e ainda vou. Até o ano passado eu tive lá. Sim. Porque no Brasil não tem pesquisa em gramado esportivo, nenhuma. Então, toda a especialização acaba sendo fora do Brasil. Para o pessoal entender como é que funciona o teu trabalho dentro dos gramados, assim, quais são os processos que incluem esse cuidado que tu tens? Eu, assim, a partir da época do presidente Collor, que foi liberada as importações no Brasil, o Brasil começou a trazer equipamentos, a trazer tecnologia, irrigação enterrada. Então, houve um boom nos gramados. O meu serviço, eu tenho alguns clubes que eu atendo, eu tenho uma empresa, né, que Uhum. presta serviço. Então, tenho contratos semanais, quinzenais, mensais. Eu vou nesses clubes, trabalho com os funcionários, a gente revisa tudo e faz um planejamento para aquela semana que segue, né? Desde como molhar, como cortar, como adubar. Isso é uma coisa. Aí, num outro, alguns contratos são assim. Num outro âmbito, né, que a gente vai falar depois, existem outros tipos de serviço que são os grandes campeonatos, né? Que aí vamos falar da Copa do Mundo, vamos falar da Olimpíada, que aí eu sou responsável por preparar e entregar esse gramado para o jogo. Tu não imagina o medo e o frio na barriga de tu ser a responsável por preparar o campo onde ia jogar a final da Copa do Mundo. Sim. Então, eu fiquei 4 anos trabalhando e tudo que desse errado naquele jogo em termos de gramado, que nem deu lá em Port Elizabeth, tu lembra que Port Elizabeth, na África do Sul, teve um campo que se desmanchava quando jogavam. Aquilo foi um problema sério do campo por outros motivos. Então, eu era responsável e sou responsável por entregar o campo perfeito, estético, na altura certa, condição de jogo, marcações. Agora, com o VAR, a gente tem tolerância de 1 centímetro ou menos nas marcações.
Então, isso é um outro serviço que não é aquele manejo semanal, mas que também faz parte do serviço. Teve uma pergunta aqui agora, já recente, que citaram a Unesp de Botucatu como o maior polo de pesquisas em gramados, incluindo os Não esportivos. é, sim, mas a Botucatu, ela trabalha muito com produtor de grama. A Unesp de Botucatu está começando, é uma universidade que está se dedicando a isso, mas ela tem uma pesquisa super importante voltada à produção de grama. A Unesp está começando agora uma pesquisa em gramado esportivo, mas não é ainda a pesquisa que a gente tem fora do Brasil, de maneira alguma. Mas eles estão trabalhando muito junto com os produtores de grama, que São Paulo tem um polo de lavouras de grama muito grande. Excelente. Marcela, tu e a tua equipe são referência quando o assunto é cuidar dos gramados, embora a maioria das pessoas ache que os campos de futebol são os que mais precisam de cuidados. No entanto, vocês cuidam de outros esportes, certo? Certo, a gente trabalha com polo, com rugby. É isso aí. Eu gostaria que tu comentasse essas outras modalidades e como é que é o trabalho desses campos. Ah, assim, no Brasil a gente trabalha sempre com as mesmas espécies, que são espécies tropicais, diferente das gramas que se usa na Europa. A gente tem que conhecer as regras, altura de corte, manejo, tipo de adubação. Apesar de ser um serviço voltado para o esporte, é um serviço de agronomia. Descompactar solo, adubar. No golfe, a gente trabalha com alturas de corte muito pequenas. O golfe ainda é um esporte pequeno no Brasil, mas que tem, o Rio Grande do Sul tem alguns campos de boa qualidade. Então, o agrônomo vai lá e faz uma assistência técnica para o campo ter a melhor performance para o jogador. E desses esportes, vamos dizer que o futebol, o polo, que é um esporte que tem um desgaste muito grande, porque é um cavalo em grande velocidade, e o rugby. O rugby tem alguns momentos da partida que eles realmente desgastam muito o gramado. Então, além de tu fazer toda a preparação, tu também planeja o que vai ser feito depois de cada partida para recuperar o campo para a próxima semana, né? Por exemplo, se tu pensares no Grêmio, no Inter, geralmente eu vou no dia do jogo, ou de manhã, ou na véspera, eu ou alguém que trabalha comigo, e no dia seguinte ao jogo, que aí dali a uma semana tem um jogo de novo, é o dia mais importante nosso, porque a gente vai lá para ver o dano e para ajudar a equipe a preparar o campo para o próximo evento. Interessante. Agora, no início do mês, foi comemorado aí o Dia Internacional da Mulher, e muito se viu aí que as mulheres já dominam boa parte, se não todas, as áreas aí que são ocupadas por homens. Como é que foi para ti entrar nessa área aí dos gramados, Pois é, eu nesses estou há esportes? mais de 20 anos, né, eu vou te dizer que há 25 anos atrás era bem pior, tá? Eu sou de uma família, minha mãe é professora, aposentada, a Lina, mora em Uruguaiana, as minhas tias, irmãs da minha mãe, as minhas tias, irmãs do meu pai, a minha avó, a minha outra avó, né, que já faleceram, todas as mulheres da minha vida sempre trabalharam. Eu não tenho nenhuma tia, nenhuma avó que não trabalhava. Então, né, eu fui criada por uma família que meu pai é alemão, descendente, uma família que toda a relação feminina que eu tinha era mulheres que trabalhavam. Então, para mim, é muito normal isso aí, trabalhar. Uhum. Não fui criada pelo meu pai nem pela minha mãe para ser dona de casa, né? Mas é uma profissão super masculina, principalmente em Uruguaiana. Eu fiz a faculdade em Uruguaiana. Uruguaiana é difícil uma mulher, acho que até hoje, né? Não sei, mas é muito difícil um lavoureiro, um dono de uma lavoura de arroz, contratar uma agrônoma mulher se ela não é da família. Se ela for da família, ela provavelmente vai se envolver no trabalho da família. Então, eu sempre tive essa consciência, que eu não ia ter espaço para trabalhar em lavoura em Uruguaiana.
Lá na faculdade, nós éramos 60 e poucos no começo, aí na PUC, em Uruguaiana, acho que tínhamos 3 ou 4 mulheres. Aí, quando eu fiz o meu mestrado na URGS, já tinha muito mais mulher, porque aí a pesquisa, a genética, né, já começa a ter muito mulher. Em 95, 94, quando eu comecei a ir para os Estados Unidos para fazer meus cursos, pertenço a 2 associações lá nos Estados Unidos, naquela época só tinha homem, também, sabe? Também. Então eu me lembro de estar numa aula assim com 40 americanos gordo, tudo, né? Aqueles agrônomos, tudo gordo, assim, que o americano tem muito problema de obesidade, e eu era a única mulher. Hoje, nessas feiras de grama que eu vou, já tem mulheres. Mas naquele momento, há 20 e poucos anos atrás, até nos Estados Unidos, era muito, muito dominado pelos homens, né? Eu acho que a mulher não tem problema nenhum. Eu sei regular uma máquina, eu sei sentar no chão, regular uma máquina. Acho que não existe nenhuma capacidade mental, né? Isso, nunca pensei nisso. Existem algumas limitações. Por exemplo, eu não vou botar um saco de adubo no ombro e carregar o saco de adubo, porque talvez eu não vá ter força de um homem. Mas será que um agrônomo vai ser medido se ele precisa carregar um saco de adubo no ombro ou não? E uma coisa que eu queria colocar, que hoje a gente bate muito nessa questão do machismo e, né, o feminismo, empoderamento, a minha postura, tá, Dário, é uma coisa Sim. assim, eu acho que a mulher, ela não pode, tem aquela coisa, ela foi estuprada, ou ela foi porque ela se oferecia, porque ela andava com uma roupa decotada, ou andava não sei o quê. Isso é uma coisa que eu sempre cuidei, tá? Eu trabalho com peão, tá? Eu trabalho com gerentes, com diretores. Hoje eu trabalho na Comebol, que é um nível, né? Mas meu dia a dia é com peão. Então, para tu ser respeitado, tu tem que ter uma postura meio assexuada, assim. Eu jamais trabalhei de saia, eu jamais trabalhei com decote, que uma psicóloga, uma publicitária pode usar, eu não posso. A minha blusinha, no máximo, é assim. Hoje em dia já uso blusa comprida por causa do sol, uso um Sim. chapelão. Então, eu acho que isso evita qualquer discriminação que tu possa ter. Isso ajuda a evitar, né? Mas Esse tipo de postura mais, né? tu já sofreu algum tipo de preconceito na tua profissão? Não, assim, se eu sofri, eu nem me dei conta, Uhum. né? Talvez algum contrato, alguma coisa que me cotaram comigo e acabaram não fechando para eu fazer, porque eu era mulher, não sei, né? Eu lembro de uma vez, eu vi uma história lá na Serra Gaúcha que dizia assim, por que essa agrônoma vai vir aqui no clube? Quem que vai entender uma mulher de futebol? Eu trabalho nesse clube até hoje, não vou te contar o nome. Então, um diretor falou isso e eu fiquei sabendo, mas até hoje eu trabalho nesse clube. Então, eu acho que tu tem que mostrar o teu serviço, tem que mostrar a competência e tem que batalhar para isso, né? Ah, há mais de 20 anos tu deixaste o Uruguaiano, que mais tem saudade da cidade. Eu acho que o Uruguaiana, como toda cidade do interior, meus pais estão aí até hoje, eu tenho grandes amigos aí, então eu vou seguido a Uruguaiana, esse ano menos, né, por causa da pandemia, Sim. mas eu tenho um contato muito bom com o Uruguaiana, tenho grandes amigas que ficaram aí amigos. Eu tenho saudade dessa acessibilidade, dessa tranquilidade que tu tem de ainda poder almoçar em casa, de Verdade. ainda poder tomar um chimarrão, de ainda, sabe, visitar um amigo em fim de semana. O meu serviço, assim, né, todo mundo, que legal, não tem glamour nenhum. Eu ainda acordo 3 a 4 vezes por mês, às 4 da manhã, para pegar um voo às 6, para descer no aeroporto, alugar um carro e chegar no cliente às 9, pegar trânsito em São Paulo, dirigir em São Paulo, por mais que tenha Uber, às vezes eu vou para o interior, eu preciso alugar um carro. Uhum. É um serviço assim que eu trabalho às vezes 12, 14 horas no sol.
Então, é muito sofrido, né? E numa cidade grande as coisas são piores. Estou falando em Rio, São Paulo. Então, eu tenho saudade dessa tranquilidade, agora dos free shops, que eu acho maravilhoso. Comprar uma mostarda maravilhosa, né? Verdade. Tenho assim, uma eu acho que é uma fantasia, né, de morar numa cidade pequena, né, que infelizmente o trabalho que eu tenho hoje não me permite, né, talvez morar numa cidade pequena da grande Porto Alegre, mas em Uruguaiana eu não teria trabalho hoje, né, então acabo tendo que ficar num centro maior. Tá certo. Para quem conectou agora, esse é o meu programa Baita Papo Online, toda semana, na terça, aliás, na segunda e na quinta. Hoje o Baita Papo é sobre carreira e desafios da profissão dentro dos gramados. A minha entrevistada, ela é de Livramento, mas ela estudou em Uruguaiana, deixou a cidade aí há mais de 20 anos. Atualmente ela reside em Porto Alegre. É casada, tem um filho, é engenheira agrônoma formada pela PUC Uruguaiana, com mestrado em fitotécnica pela URGS. Possui curso de especialização nos Estados Unidos e na Alemanha. Presta assistência a diversos times de futebol no Brasil, das séries A, B e C, além de campos de polo, clubes de golfe, campos de rugby, quadras de tênis de grama e outros esportes que tenham grama. É também engenheira agrônoma da Federação Brasileira de Futebol, coordenadora dos gramados esportivos para o comitê organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e do Comitê Rio de 2014 a 2016, com coordenação de todos os esportes com grama dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela e a sua equipe aí são responsáveis pelos gramados do Beira-Rio, Arena do Grêmio, Estádio Morumbi, Allianz Parque, CBF, Granja Comari e Comembol. Maristela, dando sequência na nossa entrevista, nós, uruguaianenses, a gente tem muito orgulho de ter uma pessoa que, embora tu tenha nascido em Livramento, mas tu tenha cursado a Não PUC conta para aqui, ninguém que eu nasci em Livramento. mas a gente tem orgulho dessa tua referência nessa área. E eu gostaria que tu citasse agora quais os campos do Brasil e do exterior que vocês cuidam. Assim, eu trabalho para a Comebol. Então, na Comebol, eu sempre que tem algum problema na Libertadores ou na Sul-Americana, que são os dois grandes torneios que a Comebol promove, né, uma vez ao ano, eu ou alguém da minha equipe, a gente vai nesses lugares e tenta resolver. Esse ano foi menos, mas a engenheira Denise, que trabalha comigo, foi para Bolívia, foi para o Equador, foi para a Argentina, resolvendo problemas antes de jogos importantes da Libertadores ou da Sul-Americana. Mas o nosso maior projeto na Comebol é um projeto que começou há 2 anos atrás, que se chama Finais Únicas, que a partir de agora, tanto a Libertadores como a Sul-Americana, elas têm uma final única, copiando o modelo dos torneios europeus, que tem sido um sucesso maravilhoso. O ano passado foi em Lima, e a Sul-Americana foi no Paraguai. Esse ano foi em Córdoba, a Sul-Americana, e a final única da Libertadores foi no Rio. Então, todos os campos da Sul-Americana e da Libertadores, a gente assessora e trabalha e prepara os campos para essa final. É um desafio enorme, porque às vezes tu está o ano passado em Lima, eu estava num país, Lima acabou sendo escolhida para ter a final única 18 dias antes. Nós passamos o ano inteiro preparando o campo em Santiago do Chile, e aí teve aquele problema político no Chile, com muita greve, e aí trocou para Lima. Então, a gente trabalha na América do Sul nesse tipo de serviço. Aqui no Brasil, eu trabalho em alguns clubes da Série A, Série B, como o São Paulo, o Chapecoense, o Criciúma, o Inter, o Grêmio, o Coritiba. E pela CBF, eu acabo vistoriando vários clubes num programa que se chama um Programa Gramados, que é um programa que nós fiscalizamos os clubes, e também ajudo a preparo, vistorio os campos que vão sediar
as finais, as eliminatórias da Copa do Mundo, né? No caso, esse ano são as eliminatórias do Catar. Então a gente acaba atendendo clubes pela Confederação Brasileira ou pela Confederação Sul-Americana, né? Mas mais importante do que quantidade, eu acho que esse serviço de assistência técnica é prestar um serviço de qualidade, né? Ter campos. Não adianta eu achar assim, eu vou atender todos os campos do Brasil. Não. Eu preciso atender clubes que eu tenha uma relação de confiança e que confiem no nosso trabalho. Verdade. Como é que foi para ti a experiência de trabalhar em uma Copa do Mundo, hein? Pois é, eu fui contratada pelo comitê organizador 4 anos antes. Até tu falou que tu gostou da história, né? Isso, eu vou ter a próxima pergunta ali. Tá bom, depois a gente fala. Fui Tá. contratada 4 anos antes, então eu não construí nenhum campo e eu não operei nenhum campo. Eu fiscalizei. Então nós vistoriamos mais de 300 campos no Brasil para escolher os 74 campos que iam participar da Copa do Mundo. Não era só os 12 campos, os 12 estádios. Cada cidade tinha 2 ou 3 centros de treinamento, que era aquele lugar que o país treinava antes de jogar, né? No caso do Porto Alegre foi a Arena do Grêmio, era um centro de treinamento, o Sesc era um centro de treinamento também, não me lembro se tinha mais algum, acho que eram esses dois. E tínhamos também a casa de cada seleção. Então, as seleções que vieram, elas moravam num campo, ficavam num campo até o dia do jogo. Então, elas vinham. No final, eram 74 estruturas que foram reformadas ou construídas do zero. E eu era responsável por fiscalizar todas essas 74 estruturas. Então, tu imagina que foram 4 anos que eu era top em todas as companhias aéreas, Black, tudo, em toda. Ainda sou, mas naquela época era mais. Muita viagem, muita viagem. Então, foi de 2010 a 2014, meu filho tinha 6 anos, quando eu comecei esse trabalho. Muita responsabilidade, muita, assim, muita. Foi bacana, porque eu trabalho sempre com peão. E a Copa do Mundo me deu uma oportunidade de eu falar inglês o tempo inteiro, Sim. trabalhar com os agrônomos da FIFA que vinham, trabalhar bem vestida, com um terninho, fazendo reunião pelo Brasil inteiro, com o governador, com o prefeito. Então, uma outra coisa que eu aprendi muito, né? Principalmente com as pessoas de fora que vieram, né? Mas muita responsabilidade, assim, não só preparar a final do Maracanã, né? Todos os clubes eram minha responsabilidade. Tanto é que o dia que terminou, os colegas que trabalharam, assim, os agrônomos que operaram esses campos, né? Porque cada campo tinha o seu agrônomo do clube, né? Todos eles falam assim, ai, tu não tem saudade, que maravilha. O dia que terminou, Dário, eu estava no Rio, num hotel, eu fui para Copacabana, saí do jogo, terminou a final, fui para Copacabana, tomei 2 chopp na areia e fui dormir. Chorei, assim, sabe? De sair aquela faca que eu tinha em cima da cabeça, porque eram 74 estruturas que qualquer coisa que desse errado, eu respondia para a FIFA. Sim, Por que tu deixou de errado? Né? Tanto é que teve 3 coisas que deram muito errado nos últimos 3 meses. Mas tu não sabe, porque a gente conseguiu resolver. Uhum. Então, a gente conseguiu resolver 3 problemas muito sérios nesses 74. Ninguém ficou sabendo. Né? Mas foi antes de começar o torneio. Muita responsabilidade. Quer repetir? Não. De maneira nenhuma. Jamais faria uma Copa do Mundo de novo na posição de agrônoma responsável. Nunca mais. E aí, 3 meses depois, começou a Olimpíada. Né? Tirei umas fériasinhas e aí começou a Olimpíada. Mas vamos lá. Agora aquela história, muito legal sobre o teu processo seletivo para a FIFA, né? Algo que a gente comentou naquela outra reportagem que a gente fez para Zero Hora. Eu queria que tu contasse um pouco dessa história aí, que foi a tua passagem mais cara da vida. Pois é, eu
não estava procurando, porque, graças a Deus, eu tinha bons contratos, trabalhava no Grêmio, trabalhava no Inter, já atendia outros clubes e, né, estava ok. Nem sabia que estavam fazendo seleção para um agrônomo para o comitê organizador. E um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava organizando tudo isso e ela disse assim, olha, teu nome foi recomendado para tu ser agrônoma responsável, né? Já peguei informações sobre ti, não sei o quê, porque eles estavam procurando um agrônomo isento. Tem agrônomos muito bons no Brasil, mas assim, ele é agrônomo e trabalha numa grande lavoura de grama. Ele é agrônomo e trabalha numa grande empresa que faz manutenção. Esse cara não podia ser, porque ele ia querer vender o peixe dele, entendeu? Tinha que ser um consultor independente. Esse era meu caso. Eu sou uma consultora independente. Eu não vendo semente, eu não vendo grama. Então, eles estavam procurando uma pessoa com esse perfil. Aí, essa pessoa era um brasileiro, né? Ele é diretor de uma empresa de arquitetura, que também prestou serviço para a FIFA, e ele estava procurando. Ele disse assim, dá para fazer uma entrevista? Eu digo, dá. Mas naquela época, 2010, não tinha entrevista online, né? Sim. Opa, derrubei o telefone. Não tem problema, não tinha acontece. entrevista online. Aí, dá para vir ao Rio amanhã? E eu não queria. Aí meu marido, não, vai. Não, que pegar a Copa do Mundo, tá louco? Eu viajo muito, já viajava horrores. Nosso filho tem 6 anos e meu marido, não, vai. E ele que me insistiu, ele que me empurrou. Aí eu comprei uma passagem, na época, 2010, ela foi assim, eu acho que R$ 3.000 ida e volta. Foi uma coisa absurda, eu lembro até hoje dessa passagem. E estava tendo uma feira que chama Soccer X, Soccer Exposition, né? No Rio, que essa feira acontece nos países que vão sediar a Copa do Mundo. E naquele momento o Rio não tinha a rede hoteleira que tem hoje. Hoje o Rio tem uma rede hoteleira muito boa, muito barata até, porque tem uma oferta muito grande de hotel para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. Então, naquele momento tinha pouco hotel no Rio e caro. Aí eu fui dormi num cafofo, que era a única coisa que eu encontrei, assim, um quarto imundo. Paguei uma fortuna em Copacabana, horrível. E fui na reunião no outro dia de manhã. E para comentar, assim, né, sentamos ali num café na feira, foi ali a reunião, estava esse cara, mais 2 suíços da FIFA. Queria comentar isso da necessidade de tu falar um outro idioma. Sim. Eu sentei e eles disseram assim, pois é, vamos lá, te apresenta. Eles nem perguntaram, tu fala inglês? A reunião já começou em inglês. Então isso eu acho que foi um ponto que contou, porque eu consegui resolver e falar, até porque meus relatórios, durante esses 4 anos, meus relatórios eram todos em inglês. Eu mandava relatório semanal para a FIFA e eram todos em inglês. Então, foi isso, assim, foi um convite e uma reunião no outro dia, peguei o voo de noite, cheguei no Cafofo, dormi, e no outro dia, uma reunião em inglês. Aí no final da reunião eles disseram, começa amanhã. Foi assim. Rápido. Coisas que acontecem na vida da gente. Verdade. Maristela, quais são os principais desafios na hora de cuidar de um gramado? Assim, agora no Brasil, a gente tem um grande desafio que são as arenas fechadas. A Arena do Grêmio, o Mané Garrincha de Brasília, a maioria, né, dos estados, o Neoquímica Arena do Corinthians, o Beira-Rio, são estádios que, para oferecer conforto para o torcedor, acabaram sendo reformados ou construídos muito fechados, para o torcedor não ficar no sol, para o torcedor não pegar chuva. Apesar que, estando vento, o torcedor acaba pegando chuva, né? Uhum. E esses estádios, assim, a gente teve que resetar e aprender tudo de novo, porque tu manter um gramado de alta performance, que vai ser exigido pelo jogador na sombra, com essas luzes artificiais, é muito difícil. Então esse é o maior desafio que eu vejo. O outro desafio é o nosso dólar. Todos os equipamentos que chegam no Brasil,
eles são basicamente trazidos dos Estados Unidos ou da Europa, né? Ou é dólar ou é euro. Então é muito caro para um clube ter um equipamento de cortar, ou de fazer reforma, ou de pintar. E além disso, a nossa tarifa, a nossa taxa de importação é 100%. Então, realmente é muito caro, né? Outra coisa é a formação da equipe, né? O funcionário que cuida de um campo de futebol, geralmente ele não tem experiência, tu tem que formar ele do zero, é uma área que não tem curso para funcionário, para peão, e muitas vezes são pessoas semi-analfabetas, né, mal remuneradas, é a realidade brasileira de pessoas que não se formaram, né? Mas isso a gente vai formando. Eu tenho muito orgulho, porque nos clubes que eu trabalho há mais tempo, dando um exemplo aqui do Sul, vamos falar do Grêmio e do Inter, eu tenho hoje pessoas maravilhosas, tanto no centro de treinamento como no estádio, que eu tenho orgulho de dizer que a gente entrou junto no clube há 20, 15 anos atrás, e são pessoas hoje muito capacitadas. Então eu ajudei a formá-los, né? Tem uma pergunta aqui, aliás, tem várias, mas a gente vou fazendo ao longo do tempo. Antes não era recomendado molhar o campo antes do jogo. Por que que hoje se molha até no intervalo? Esse molhar é um truque, não é molhar, né? Ele é apenas é um giro do aspersor. Uma leve, assim, molhar só a folhinha, porque há um consenso que a bola rola melhor, que a bola desliza melhor, quando tem uma pequena umidade sobre a folha. É quase como se fosse aquele orvalho que a gente tem, o sereno que a gente tem na grama de manhã, é aquilo ali. Então não é algo que molha o solo. A gente trabalha para manter o gramado bonito, vivo, né? Antes do jogo. Na hora do jogo é uma molhada para a bola rolar. Não influi, mas é esse o motivo. Outra pergunta. Existem métodos de avaliação de jogabilidade de gramados esportivos oficiais da CBF e Conmebol, Sim, como sim, rolamento, kick, resistência, atração, sim. etc. Existe. Existe uma metodologia que é utilizada. Como é que tu avalias os campos do Brasil? Vocês usam alguma tecnologia? Sim, a gente faz avaliações de performance em vários campos. Como é que eu avalio os campos do Brasil? Eu acho que teve dois grandes momentos que a gente teve um crescimento grande, uma melhoria muito grande dos campos. O primeiro momento foi lá quando eu estava estudando ainda, na era Collor, que ele liberou as importações. Até ali, a gente eu não trabalhava ainda, mas estou falando na década de 90, até ali os gramados eram mantidos com aqueles tratorzinhos velhos, porque era só o que podia comprar no Brasil, com aqueles tobatas que faziam cortavam o gramado com aquela lâmina, era de uma maneira muito, né? Então, lá na década de 90, quando as importações começaram no Brasil, começou a trazer aspersores, aquela irrigação enterrada, que é norte-americana, começaram a chegar equipamentos, apesar de muito caros, com taxa de importação muito caras. Naquele momento, eu considero que houve um upgrade, uma melhoria nos campos. E o outro grande momento foi agora, de 2008 a 2013, para preparar para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Nesse momento, nós tivemos 14 grandes arenas, estádios que foram construídos, estou falando, ou reformados de uma maneira muito intensa, estou falando dos 12 estádios da Copa, mais o Grêmio, mais o Palmeiras, né, o Allianz Parque, que foram os 14 arenas que foram feitas, e um número enorme de centros de treinamento de outros estádios que aproveitaram essa onda, essa olada e reformaram, né? Porque eles iam sediar, eles iam receber as seleções, né? Eu hoje considero que o Brasil está na frente. Na América do Sul, nós somos, e eu conheço muitos campos da América do Sul, muitos, muitos. Nós somos o país que tem os melhores campos de futebol. Existem casos pontuais, alguns campos no Chile, alguns campos na Argentina, mas são muito poucos.
estádios top na América do Sul hoje são no Brasil. Por causa da Copa do Mundo, né? Sim. O legado da Copa do Mundo. As gramas utilizadas nos campos de futebol e outras modalidades esportivas, elas são do Brasil? São produzidas no Brasil. Existem lavouras que têm uma autorização para produzir essas gramas. Essas lavouras elas são desenvolvidas e melhoradas geneticamente no exterior. Geralmente nos Estados Unidos. A grande pesquisa de gramado é no sul dos Estados Unidos. Então, essas lavouras compram esse material vivo, né? Essas mudas, e produzem aqui no Brasil. São gramas certificadas, com certificado de pureza, que pagam royalties para essas produções nos Estados Unidos. Mas são gramas produzidas em grandes lavouras aqui no Brasil. Tá certo. Só repassando, esse é o Baita Papo Online, meu programa da semana. Hoje o nosso Baita Papo é sobre carreira e desafios da profissão dentro dos gramados. Agradeço aos meus apoiadores, Sorri Fácil, Uruguaiana e Lumpi Bar. Hoje a minha entrevistada é de Livramento, estudou em Uruguaiana, deixou Uruguaiana aí há mais de 20 anos, atualmente reside em Porto Alegre. É casada, tem um filho, engenheira agrônoma formada pela PUC Uruguaiana, com mestrado em fitotécnica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui cursos de especialização nos Estados Unidos e na Alemanha. Presta assistência a diversos times de futebol no Brasil das séries A, B e C, além de campos de polo, clubes de golfe, campos de rugby, quadra de tênis de grama e outros esportes que tenham grama. É também engenheira agrônoma da Federação Brasileira de Futebol, coordenadora dos gramados esportivos para o comitê organizador da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 e do Comitê Rio de 2014 a 2016, com coordenação de todos os esportes com grama dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela e a sua equipe são responsáveis pelos gramados do Beira-Rio, Arena do Grêmio, Estádio Morumbi, Allianz Parque, CBF, Granja Comari e Comembol. Maristela, dando sequência na nossa entrevista, como é que tu avalia os cuidados que os clubes têm com os seus gramados? O Brasil está atrasado nesse sentido ou já somos evoluídos? Pela primeira vez, a FIFA bancou, durante a Copa do Mundo, 4 seminários para capacitar pessoas. Uma coisa é aquilo que eu falei, que durante o período de preparação para a Copa do Mundo, foram construídos um monte de estádios, um monte de centros de treinamento. Então, ok, a estrutura foi feita, mas para tudo ter uma boa qualidade, tem que ter pessoas para operar essa estrutura. Então, durante a Copa do Mundo, a FIFA bancou a organização de 4 seminários. O primeiro tinha 30 pessoas, o último tinha 350 pessoas. Então, eram seminários de 2 dias, a gente ensinava a eles como pintar, como adubar, como cortar, como afiar, como descompactar. Então, isso é legal. Eu não acredito em qualquer melhoria, em qualquer área, se não há educação. Se tu não forma as pessoas para trabalhar nisso. Eu acho, assim, o futebol, nas séries C, na série D, os clubes ainda são muito pobres. Então, hoje a gente tem tecnologia de ponta e nós temos excelentes campos naqueles clubes que têm condições, que têm maiores condições para manter o gramado, né? Então, são campos excelentes, que não devem em nada a campos da Europa, onde o futebol é muito desenvolvido, mas tu passa por essa questão de verba, né? de questões financeiras, que depende muito do clube. Como é que o clube está, como é que o clube, se está na Série A, se está na Série B. E o que eu noto, falando das estruturas da Copa, é que os estádios que estão até hoje bem mantidos, como o Beira-Rio, como a Arena, como o Allianz,
São estádios que têm grandes clubes, né? São estádios que têm grandes clubes que conseguem fazer a manutenção melhor. Na tua opinião, qual é o número de tanto os jogos ou aqueles estádios que têm outro tipo de evento, como os shows, que o gramado aguenta sem sofrer? Qual é o número? 14. Repete, por favor. Na tua Repete, por opinião, favor. na tua opinião, qual é o número de eventos que o gramado aguenta Ah, sem sofrer? difícil isso, difícil. Não diria número de eventos, tá? Eu diria dias, né? Agora, desde o ano passado, a gente está com todos os eventos Sim, paralisados por sim, causa da sim. pandemia. Uhum. Mas é um grande desafio tu manter essas arenas, o custo delas é muito alto, então acaba tendo que acontecer shows, né? Em geral, o público em cima do gramado, o dano é muito pequeno, porque tu tem um show terça, tu vai colocar aquela cobertura para o público pisar na segunda, de tarde, é feita uma vistoria pelos bombeiros, na terça de noite é o show, e logo depois do show, na madrugada, aquela cobertura já é tirada. Então, a área de público, vamos dizer que é um show que o público vai ficar em cima do gramado, geralmente não tem dano, porque ela vai ficar 24, 36 horas. O problema é o palco. Então, se o palco é projetado para ficar em cima do gramado, aí nós temos um problema. Por quê? Porque o palco é o primeiro a ser montado. Existem palcos enormes, tipo o Coldplay, que foi na Arena do Grêmio, que era um palco enorme, U2 no Morumbi, palcos imensos, que começam a ser montados muitos dias antes, e quando termina o show, tu leva 4, 5 dias para desmontar o palco. Então, aí nós temos dano. Então, existe toda uma estrutura, toda uma pesquisa, uma tecnologia para tu poder repor esse gramado no palco, da região do palco, imediatamente depois do show, para o próximo jogo, né? A tendência é tentar conciliar tu, poder sediar um show, porque isso é uma coisa importante financeiramente para o estádio, e tu conseguir continuar com o campeonato por causa do dano. Então, tu tem que recuperar rapidamente o dano. Tá certo. Aonde que estão os melhores e mais bonitos campos? A No gente pode, Brasil, a gente pode, no mundo, assim, a gente pode começar por futebol, polo, rugby. o polo, Argentina é a meca do polo, né? Os polistas que moram em Uruguaiana, a Uruguaiana tem uma tradição de polo muito grande, algumas famílias jogam polo, e também os militares em Uruguaiana, né? A meca do polo é a Argentina. A Argentina tem campos maravilhosos, a Inglaterra também, sul dos Estados Unidos tem alguns campos, mas falando do polo, né? São Paulo tem uma região que tem campos de polo muito bons em São Paulo. Agora, falando em golfe, o golfe é fortíssimo nos Estados Unidos. Estados Unidos, a Flórida, que é um estado comparável com o Rio Grande do Sul, tem mais de 1.000 campos de golfe. O Rio Grande do Sul tem 7, 8. Então, só para ter uma comparação, né? O Brasil todo deve ter 100 campos de golfe. Então, a Flórida, só o estado da Flórida tem 1.000. Então, o golfe, a tradição e a pesquisa e os melhores campos de golfe do mundo são na Argentina. Agora, falando em futebol, o nosso futebol, não o futebol americano, eu considero que a Europa, né? A Europa tem tecnologia, tem pesquisa, e os melhores campos de futebol do mundo geralmente são na Europa. Muito cuidado e muita tecnologia, e uma coisa muito importante, não se permite treino. No Brasil ainda há uma cultura que a gente está tentando mudar via CBF, de treinar no estádio, né? Depende muito do treinador, mas o treino ele acaba desgastando muito, porque o calendário nosso brasileiro já é muito apertado. Então, se tu ainda permite treinos,
o dano é muito maior. Entendi. A Argentina, então, lidera aí o polo e o golfe. Questão do polo, sim. Golfe, a Argentina tem muito golfe, mas o golfe, os melhores campos do mundo são nos Estados Unidos. Vamos às perguntas que temos bastante. Quantas pessoas compõem a tua equipe assídua de trabalho, não contando o pessoal dos clubes em geral? Hoje nós temos 5 pessoas na equipe e eu tenho alguns grandes profissionais que trabalham assim esporadicamente comigo por projeto. Então, por exemplo, Olimpíada. De uma hora para outra eu tive que tirar do chapéu da cartola 8 agrônomos. Né? Eu não tinha esses 8 agrônomos trabalhando full time no meu escritório. O que eu fiz? Eu fiz uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos. Tem um grande torneio nos Estados Unidos, que é o PGA, é um torneio bancado pela Associação Profissional de Golfe, que quando escolhe uma cidade, os agrônomos pedem licença ou pedem férias e vêm trabalhar nesse grande torneio. É uma maneira de aprender e participar de um grande torneio. Então, durante a Olimpíada, alguns agrônomos que trabalham em lavoura de grama pediram férias e vieram trabalhar comigo. Um ficou no rugby, outro ficou por 30 dias, né, durante o momento da Olimpíada. Mas a minha equipe fixa são 6 pessoas e tem mais pessoas que... Agora, por exemplo, eu levei um profissional, um grande profissional, que é o Thiago, que trabalha comigo há muitos anos. Ele foi trabalhar comigo na final da Libertadores enquanto eu estava na Argentina, porque eu consegui ir para a Argentina em janeiro. Foi uma outra peripécia, né? Ter conseguido autorização para entrar na Argentina. Fiquei 8 dias em Córdoba, mas o Thiago, nesse período, ele ficou resolvendo alguns problemas lá no Rio, porque dali a 8 dias a gente ia ter a final da Libertadores. Outra pergunta. Um estudante de agronomia gostaria de saber como pode seguir os teus passos. E estudar muito, estudar inglês, estudar muito, se especializar nessa área. Não precisa seguir meus passos, ele vai fazer a carreira dele, né? Mas muito estudo e muito suor, assim. O pessoal fala muito, ai, que glamuroso trabalhar com futebol. É, assim, é um emprego, é um trabalho que tem muita visibilidade, né, pelo futebol. Mas não existe glamour nenhum, é um trabalho de sol a sol e é muito, muito puxado, assim, muita responsabilidade. Essa também já responde a próxima pergunta, que é qual é a dica para quem quer seguir nessa área, né? É isso tudo. Outra pergunta. Que conselho tu daria para Maristela de 20 anos atrás? Não levar as coisas tão a sério, não sofrer tanto pelos clientes. A Mari do Chile. No Estádio Nacional do Chile são realizadas muitas provas com pinturas para campos, mas não chegam ao nível de marca ou intensidade desejada. O que se pode fazer? Ela deve estar falando na marcação do Chile, na marcação do campo, né? Acho que é. Pois é, existem tintas importadas. Na época da Copa do Mundo, nós trabalhamos na Olimpíada também. A gente trabalhou com uma tinta inglesa que se chamava Pitchmark, né? E ela tinha um fornecedor que trazia ela para o Brasil e ela era muito boa. Tu tem que escolher uma tinta boa que não queime o gramado, tem que ser essas duas coisas, né? Agora essa tinta não está vindo mais para o Brasil porque ela estava num preço tão absurdo, ela era da Inglaterra, que ela não está sendo mais importada. O que eu costumo fazer, infelizmente a gente acaba usando tintas normais, tintas de parede, à base de água, e a gente tenta encontrar um fornecedor da região que tenha uma tinta de qualidade, testando. Agora eu fui a Córdoba fazer a final da Sul-Americana, eu fiquei 8 dias lá em janeiro,
E eu achei uma tinta que o agrônomo do campo, lá do Mário Kempis, estádio Mário Kempis, ele tinha uma tinta maravilhosa, maravilhosa, um tom de branco, assim, que era... E é uma tinta local, que é produzida lá na região de Córdoba. Então, eu acho que tem que pesquisar diversos fornecedores e testar fora do campo até chegar no produto ideal. Outra pergunta. Qual a sua opinião sobre a troca de gramados naturais por grama artificial? Falta planejamento dos clubes em projetar os estádios que favoreçam o desenvolvimento dos gramados? Sim, isso aí dá uma outra palestra, viu? Se a pandemia demorar, nós podemos até fazer outro, do jeito que está. O gramado sintético, eu acho que ele tem o seu espaço naquelas regiões onde tu não tem um clima favorável para o gramado natural. Tá? Por exemplo, eu fui a Minneapolis uma vez, lá na fronteira do Canadá, eu cheguei lá, estava menos 27, 8 meses por ano de frio, 27 graus negativos, aí fazia com neve, 1,5 metro de neve, aí fazia 4 meses por ano com calor absurdo, e depois voltava os 8 meses de frio. Lá naquela região, é óbvio que eles vão ter que ter gramado sintético, se for um gramado a céu aberto, um gramado natural. Aqui no Brasil, com o calor que nós temos, o gramado sintético nada mais é do que um carpete de plástico, com uma fibra, com uma estrutura, mas é 1 hectare de plástico. Experimenta jogar ao meio-dia num gramado de plástico. A temperatura chega até a 70 graus. Vocês devem lembrar uma vez, isso ficou muito comentado na internet e tudo, o São José, o Zequinha, aqui de Porto Alegre, ele tem um gramado sintético, e o D'Alessandro, que jogava no Inter, foi jogar lá uma partida que era ao meio-dia, 11 da manhã, aquelas partidas que são de manhã, Sim. e ele queimou a sola do pé, fez bolha. Então, eu acho que o gramado sintético ele se justifica numa região onde tu não tenha uma temperatura adequada para um gramado natural ou condições climáticas adequadas para um gramado natural. Outra pergunta. O que tu acha da grama usada nos estádios do Qatar 2022? É uma grama nova, é um páspalo, é uma grama que foi desenvolvida e está sendo usada lá. E eu não tenho acompanhado muito o Catar, né? Agora menos ainda com a pandemia, mas eu tenho alguns amigos, colegas que foram trabalhar lá, que até construíram, participaram da construção de alguns campos. E o que a gente sabe é que a maioria dos estádios do Catar eles vão ser totalmente fechados com ar-condicionado, né? Nessa condição, nenhum gramado resiste, o gramado gosta de sol. Então, eles estão sendo produzidos fora, numa área externa, e eles vão entrar ou vão ser levados bem pertinho do momento do jogo. Como a gente faz em alguns gramados que a gente troca para jogar. Final da Olimpíada, vocês devem lembrar que teve aquela inauguração, né, a abertura da Olimpíada, maravilhosa, com a Gisele Bündchen desfilando, aquelas favelas, aquela coisa linda, né? 2 dias depois daquilo, a gente colocou o gramado. E 7 dias depois, teve final, semifinal, masculina e feminina de futebol. Então, a gente instalou um gramado que foi usado dali a 7 dias. Então, essa tecnologia nós já temos. No Allianz Parque, que até tu falou que eu trabalho lá, eu não trabalho mais lá porque ele virou sintético, né? Mas no Allianz Parque era o grande case nosso. Eu cheguei a fazer 6 trocas por ano no Allianz Parque, porque é um estádio maravilhoso, super bem dimensionado para show, numa região maravilhosa de São Paulo para show, fácil acesso, ao lado da Marginal. Ele foi feito para show, ele tem bom piso, boa iluminação, bom som. Então, grandes eventos aconteceram no Allianz Parque. E um time de primeira, que é o Palmeiras. Então, a gente chegou a fazer 6 trocas num ano. Assim, nós estamos muito acostumados e o Brasil já tem tecnologia para fazer esse tipo de troca e jogar imediatamente. A gente chama de ready to play ou instant play, que é
Terminou de plantar, já pode jogar. Outra pergunta. Desde o início da tua graduação, tu já pensava em trabalhar com gramados? Não. Não, eu sabia que eu não ia trabalhar com grandes lavouras. Uruguaiana é a meca das grandes lavouras, do arroz, né? Eu fiz estágio em lavoura de arroz com um agrônomo da cooperativa, não vou falar o nome dele aqui, ele sabe quem é. Mas fiz estágio, passei trabalho, caminhava no sol, aí começava a subir a água da lavoura, e aí a água entrava para dentro das botas. Ai, fiquei 3 meses fazendo estágio. E aí eu me dei conta assim, eu odeio lavoura, eu odeio trabalhar em lavoura. Então eu acho que tu tem que achar o teu Sim. nicho. Tu tem que achar o teu nicho, tem que procurar o teu nicho. Paisagismo eu acho uma área maravilhosa. Eu sou uma paisagista frustrada, adoro paisagismo. Mas eu não achava meu nicho, tanto é que eu troquei de faculdade 3 vezes. A agronomia foi a minha terceira faculdade, para desespero do meu pai, que não aguentava mais pagar a faculdade. Eu acho que a gente sai muito cedo do colégio, tá? Agora, o colégio tem um ano a mais. O meu filho, que tem 16 anos, ele tem o 9º ano, né? Então, ele sai um pouquinho depois. Mas eu terminei o colégio com 16 anos e fui fazer 17 só em março. Então, quem que uma guria de 16 anos sabe o que ela vai querer fazer para o resto da vida? Então, eu acho que isso é um problema, assim. Com 16 anos, tu não sabe o que tu quer. Então, eu não sabia realmente, né? Eu fui começar a agronomia com 19. Ainda era muito nova, mas já era a minha terceira faculdade. Mas eu não sabia o que eu ia trabalhar. Voltando atrás um pouco naquela pergunta dos campos do Catar, tem uma outra pergunta. Nesse caso, o Catar, quanto tempo duram esses gramados num ambiente desses? Eles vão suplementar com luz, né? Além deles levarem o gramado para dentro um pouco antes, ele vai ter uma suplementação com luz. Eu não tenho muita experiência nessa grama nova que está sendo usada no Catar, porque ela ainda não está aqui na América do Sul, tá? Mas os nossos gramados aqui na América do Sul, se eles ficarem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que hoje é todo fechado, né, que tem gramado natural, ele é todo fechado. Eles duram. Depende muito da quantidade de luz, tá? Por exemplo, o Arsenal, Wembley, eles têm luz para cobrir todo o campo. Isso é um custo caríssimo para comprar e um custo caríssimo para pagar a conta de luz todo mês, né? É caríssimo, muito caro. Então, se tu tiveres uma suplementação imensa de luz artificial, essa luz artificial desenvolvida para gramado não é qualquer luz artificial, tu pode manter o gramado por muito tempo, mas a um custo extremamente alto, né? Maristela, quem te inspira? Ixi, muita gente. Muitos agrônomos, muitos colegas do exterior, assim, tem um grande agrônomo de Uruguaiana, que eu também não vou falar o nome, um grande amigo meu, que ele foi o meu herói, assim, eu fiz agronomia por causa dele, porque eu achava bacana que ele fazia agronomia. Mas, assim, eu acho que a gente sempre tem que buscar excelência em qualquer profissão, na tua, na minha. Claro. Quando eu viajo, né, por exemplo, a Olimpíada, tu não imagina a quantidade de pepino na Olimpíada, obras atrasadas, equipes que eram contratadas de última hora, aquela correria, no fim deu tudo certo. Eu sempre olho assim, ó, vejo colegas trabalhando dentro dos clubes, né, que eu vou lá fiscalizar eles, contratada pelo Comitê Olímpico, pela CBF, né? Tu sempre tem que olhar o que ele está fazendo de bom para copiar e, principalmente, tu tem que olhar o que ele está fazendo errado. Tu tá lá para ensinar ele, para ajudar ele, para exigir que ele faça assim, assim, assim. E se tu vê aquilo que ele está fazendo errado, tu tem que voltar para casa ou para o hotel de noite e dizer assim, puta, esse aí eu não... Entende? Ver o erro do teu colega e aprender com o erro. Eu penso muito isso, assim, ó. Tem colegas que eu sigo, que eu quero seguir, e tem colegas que eu vejo o erro e eu sempre trago isso
para o meu escritório, assim, ó, de não repetir o erro que aquele colega ou que aquela empresa está fazendo. Trabalhar, fazer com excelência, tentar fazer sempre o melhor, né, para o cliente ficar satisfeito e tu ter trabalho. É isso. Como é que tu consegue conciliar tantos compromissos profissionais nas diferentes cidades do Brasil e no exterior e com a tua família? Essa pergunta, daqui a pouco eu vou chorar, vou pegar um uísque e vou chorar para perguntar. É bem difícil, tá? Bem difícil. Já fiz terapia para falar da minha culpa, mulher sempre tem culpa, né? O marido, super, me ajudou muito sempre, né? Meu marido, até poucos anos, trabalhava numa multinacional, na MAN, que é da Volks, MAN Caminhões. Hoje ele tem uma empresa dele, mas até pouco tempo ele trabalhava nessa multinacional. Então, no começo do mês, a gente pegava o calendário, assim, e olhava, assim, que dia tu vai viajar? Que dia ele atendia toda a região sul, né? Sim. A gente marcava para tentar nunca estar os dois viajando, porque a gente tinha uma criança pequena, que hoje está com 16 anos. A minha mãe, a Lina, é uma pessoa que me ajudou muito, apesar dela morar em Baiana, naqueles grandes momentos, ela sempre veio para Porto Alegre. Então, Copa do Mundo, eu cheguei a ficar 35 dias sem pisar em Porto Alegre. Olimpíadas, eu fiquei 30 dias sem vir a Porto Alegre com uma criança pequena. Meu filho tinha 12 anos. Então, e na Copa do Mundo ele tinha menos. Então, eu sempre tive duas pessoas, duas empregadas, uma de dia e uma de noite. Isso é uma coisa em extinção. Agradeço imensamente a elas, foram elas que me permitiram fazer isso, né? Um apoio da minha irmã, da Berenice, um apoio da minha mãe, da minha sogra, quando eu era viva, também apoiava. Então, criar uma rede de relacionamentos para poder te apoiar. E deu certo, né? O meu filho não ficou traumatizado, tenho certeza, já chequei com psicólogos. E aconteceram, eu acho que 2 ou 3 noites nesse período todo que deu a coincidência de eu e o meu marido estar fora. Eu para um lado e ele para o outro. Então, 2 ou 3 noites que deu essa coincidência e meu filho acabou ficando só com a empregada, né? Claro, empregadas maravilhosas. Mas bem difícil, assim, até hoje, sabe? Acho que uma mulher, né, as mulheres que estão me ouvindo devem saber disso também. Até hoje eu me culpo muito, assim, pelas viagens e até hoje, quando eu acordo 15 para as 4 para pegar o voo das 6, até hoje eu sofro. É bem, bem complicado, assim. Mas sempre presente, né? Com isso, Dário, ficava, sei lá, 4 dias fora. Chegava na quinta para passar o fim de semana, né? Eu nunca, fora período de evento, Olimpíada, Copa do Mundo, eu nunca viajei 30 dias. Eu sempre viajo 4, 5, 3. Com isso, tu abdica de outras coisas. Então, assim, pergunta se eu tenho se eu tinha, né? Porque hoje ninguém tem. Uma pergunta se até um ano atrás eu tinha uma vida social intensa, com balada, com os amigos, com restaurante, com jantar. Não, porque o período que eu estou em Porto Alegre, eu tenho que dar apoio para o meu filho, né? Então, isso tu abdica de uma vida social adulta, né, com amigos, com baladas, tu abdica dessa vida para poder dar apoio para o filho, né? Uma última pergunta das que enviaram. Algum conselho durante o trabalho de troca de gramado ou é algo que só se aprende com a experiência? Essa troca do gramado, esse ready to play, né, pronto para jogo, ele é um gramado que não é assim. Tu tem que encomendar ele para ele ser produzido com muita antecedência. Então não dá para ligar assim, eu quero trocar o gramado para jogar amanhã. Tu tem que encomendar na lavoura. Existe toda uma tecnologia. Quem me conhece, quem me segue no Instagram, a partir de amanhã, ao meio-dia, eu vou estar trocando o gramado do Juventude, do Jacone. Não é o Ready to Play, é um sistema com rolo que eles vão jogar daqui a 45 dias.
Se eu fosse fazer o Ready to Play, mas o sistema é o mesmo. O Sim. que muda é o tipo de rolo, é a espessura do rolo. Mas a partir de amanhã, a gente vai estar fazendo essa troca. Semana passada a gente arrancou o gramado e nós vamos plantar nesse sistema no Jacone, que o Juventude subiu para a Série A esse ano. Pra Então gente eles resolveram trocar o gramado. Sim. Acho que está vindo mais uma pergunta antes da gente finalizar o nosso baita papo. Rendeu bastante, fiquei bem feliz, teve bastante interação do pessoal. Tu gosta de futebol? Não muito, não acompanho muito. Mas, vamos lá. Quais são os principais maquinários para manter um bom gramado? Já que já que eles já são bem caros aqui no Brasil. Tu tem que ter uma excelente máquina de corte, muito boa, um sistema helicoidal, que é aquele sistema de rolo. Tu tem que ter uma excelente máquina de pintura, porque hoje em dia com o VAR, com a TV de alta definição, hoje nós temos toda uma metodologia de pintura. Eu não posso ter na grande área erro de 1 centímetro. Então, é uma coisa assim muito exigente, muito. E tu tem que ter uma ótima máquina de adubar, uma adubadeira, e uma pulverizadora para aplicar adubo e produto, veneno para formiga. O resto pode ser locado. Descompactação, nivelamento, isso aí o clube pode alugar uma vez por ano. Existem empresas aqui no Rio Grande do Sul que alugam esse tipo de equipamento. Mas é uma máquina de corte, uma máquina de pintura, isso o clube tem que ter. Tá certo. Para a gente finalizar nosso baita papo online, eu gostaria que tu deixasses uma mensagem para as mulheres e para todo mundo que está nos assistindo sobre a questão de ir atrás dos sonhos e das realizações. Vou falar para as uruguaianenses. Eu acho que a gente fico muito orgulhosa, assim, agora, no ano passado, eu estive em Uruguaiana e vi que está florescendo um mercado de produtores locais, produção de pão, produção de doce de leite. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a nossa região é uma região tão bonita, a região da fronteira, e eu fiquei sabendo também que está tendo uma pousada, uma estância, que tu pode ir. Isso é muito legal, né? Que nem acontece na Toscana, que tem o vinho de lá, ou em algumas regiões da França, que tem o queijo. Então, essa valorização, né? E eu acho que o gaúcho sempre foi tido como machista. Então, nós aqui na região da fronteira oeste, é uma região de gaúchos, né, que tem um machismo mais arraigado. Mas eu acho que isso está muito da pessoa acreditar nisso ou não, tá? Eu tenho a sorte de ser casada com uma pessoa de Porto Alegre, que não tem nenhum tipo de ciúmes, nenhum tipo de machismo, mas eu acho que a mulher ela tem que ir atrás do sonho dela, ela tem que fazer acontecer, né? Eu não vejo barreiras assim, não vejo nada que nós não possamos fazer. Eu viajo sozinha para o exterior, chego lá numa locadora, alugo o carro, boto no mapa e vou onde eu tenho que ir, mesmo fora do Brasil. Então eu não vejo nada que as mulheres não possam fazer, elas têm que ir atrás do sonho e se preparar. Agora, falando profissionalmente, não existe assim nada que caia do céu. É suor, é estudo, é trabalho, né? Eu não tive nenhum padrinho na minha profissão. Eu não sou de uma família que trabalha com esporte, eu não conhecia ninguém, eu não era de uma família que já tinha uma empresa. Tudo que eu tenho hoje, que é meus clientes, né? Que é o meu, digamos, o meu trabalho tem a ver com meus clientes. Tudo foi conquistado, né? Eu cheguei em Porto Alegre e eu era filha do Romanos de Uruguaiana, eu não tinha um padrinho aqui, né? Então a pessoa tem que ir atrás do seu sonho, acho que isso é importante. Não desistir. Isso é importante, não desistir.
Te agradeço, então, a tua disponibilidade para esse baita papo online. Acho que foi muito produtivo, muito legal. A gente teve bastante gente nos acompanhando. Essa entrevista fica salva aqui no meu IGTV, as pessoas podem assistir aí em qualquer tempo. Quero agradecer meus apoiadores, a Sorrifaço Uruguaiana e o Lump Bar. E o próximo Baita Papo vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 25, com uma publicitária gaúcha. Ela é de Porto Alegre, mas atualmente mora no Rio de Janeiro. E a gente vai ter aí um papo bem legal sobre comunicação para empreendedores. Maristela, Parabéns pela brigadão. iniciativa, tá? Parabéns pela tua iniciativa. Eu acho que isso faz a diferença em Uruguaiana. Parabéns. Muito obrigado. Pela segunda vez te entrevistando, fico muito feliz em contar a tua história. Acho que tu é uma pessoa muito importante para o mercado e ainda mais por ter se formado em Uruguaiana, e acho que isso incentiva muita gente. Às vezes as Não pessoas... conta para ninguém que eu não nasci aí, viu? Tá, não, não vou contar. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.